Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E o texto de hoje do quadro Descomplicando o Texto está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Vamos tratar apenas ali no versículo 2, que fala das duas testemunhas. Foi nos pedido que nós falássemos ou explicássemos quem são as duas testemunhas descritas ali no livro de Apocalipse. E é sobre este texto, sobre estas duas testemunhas, que nós vamos aqui nos debruçar e tentar entender o que a Bíblia, canonicamente, nos diz sobre quem são essas duas testemunhas. Vamos lá, vamos nessa? Veja, pois bem, muitos nomes ao longo da história foram levantados acerca de quem seriam ou de quem viriam a ser estas duas testemunhas, né? Que está descrita lá no livro de Apocalipse. Segundo Tertuliano e Irineu, né, os pais da igreja, pode ser Enoque, pode ser Elias, e isso porque esses dois não viram a morte, né? São os dois que também são apontados como essas possíveis testemunhas. O outro é Moisés e Elias, né? Esses apareceram ali no Monte da Transfiguração, e essa seria a resposta, né? O porquê de serem as possíveis testemunhas do livro de Apocalipse. Outros nomes apontados seria Jeremias e Elias, Josué e Caleb, Pedro e Paulo, João Batista e o próprio Jesus. Enfim, são tantos nomes que foram sugeridos ao longo da história da igreja, apontadas aí como as possíveis testemunhas do livro de Apocalipse. Mas para que nós possamos entender quem de fato são essas testemunhas, a gente precisa entender algumas coisas. A primeira delas é que o livro de Apocalipse, ele precisa ser interpretado à luz do gênero literário que ele representa. Ele não pode ser interpretado ipsis literis, literalmente tudo que está escrito, porque senão nós iríamos cair em algumas confusões, né? As descrições, por exemplo, da besta, do dragão, isso não pode ser literal, porque se o fosse, não faria muito sentido. No entanto, nós precisamos entender que Apocalipse ele é um livro simbólico cheio de símbolos, que ele aponta para a realidade que já aconteceu, para a realidade que estava acontecendo e para a realidade que ainda virá a acontecer, né? Neste caso, é uma realidade que virá a acontecer, essas duas testemunhas, né? Então, o próprio texto de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 19, se não me falha a memória, diz para que João escreva as coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que estão por acontecer, nos mostrando, portanto, que o livro de Apocalipse também deve ser interpretado, e esse é o segundo ponto, à luz das coisas que aconteceram, à luz das coisas que estavam acontecendo ali no momento em que o livro foi escrito, e as coisas que ainda irão acontecer. Então, devemos ter essas duas bases como interpretação, como compreensão do livro de Apocalipse. E, por fim, nós não podemos nos esquecer que o basilar da compreensão e da interpretação bíblica, ela diz respeito à própria Bíblia explicando a ela mesma, né? Isso aí é o que a gente chama aí de analogia da fé, é a própria Bíblia se explicando, trazendo aí clareza aos textos que possivelmente são mais escuros, e que Jesus Cristo ele é o centro de toda a Escritura. Tá? Então são desses elementos que nós devemos fazer aí uso para que nós possamos então ter uma melhor leitura do livro de Apocalipse. Então, como eu disse, são muitos nomes sugeridos para essas duas testemunhas. Inclusive, há quem diga que não se sabe quem são esses nomes ainda, são nomes que ainda irão surgir futuramente. Então, não há quem possa identificar. É uma outra defesa que se faz também. No entanto, vamos tentar entender a Escritura, essa passagem aqui que está lá em Apocalipse, aí eu vou fazer a leitura. Lá em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 3 diz assim, olha, darei autoridade às minhas duas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. E aí até o versículo 14, todo o texto vai tratar exatamente dessas duas testemunhas ali, o que elas irão fazer, como irão fazer, por que irão fazer, enfim, há muitos desdobramentos aqui nesses 14 versículos do capítulo 11 de Apocalipse. Mas eu vou me ater às duas testemunhas somente para que nós possamos entender quem são essas duas testemunhas, tá?
Então, diante já do que eu disse, muita gente sugeriu vários nomes para que sejam essas testemunhas e outros dizem que esses nomes são desconhecidos e que ainda irá acontecer, estar por vir esses dois nomes. Então, eu vou sugerir aqui para vocês uma interpretação simbólica, como eu disse, porque se não for assim a gente não vai conseguir compreender o livro de Apocalipse, e que nós devemos olhar para esse texto, assim como qualquer outro texto, à luz de toda a Bíblia. A gente chama isso aí de contextualização canônica, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, as testemunhas, elas devem se dirigir a todos os habitantes do mundo, povo, tribo, língua e nação. E aí, a pergunta que fica é possível que somente duas pessoas elas se dirijam a todo povo, tribo, língua e nação, a todos os povos do planeta? É possível que isso aconteça? Né? Isso não é possível. E não sendo possível que isso aconteça, então a gente já começa a descartar a interpretação literal ipsis literis de dois, como se de fato fossem duas pessoas, porque não há possibilidade de duas pessoas fazerem essas pessoas serem testemunhas em todos os lugares do mundo. Então, como isso não é possível, então a gente já descarta essa interpretação literal, como se fossem duas pessoas, e vamos entender agora a parte simbólica à luz de toda a Bíblia Sagrada. Veja, é importante ressaltar que uma coisa é você interpretar o texto bíblico de forma simbólica, outra coisa é você olhar para o texto bíblico e fazer uma interpretação alegórica. Tá? Então, alegoria e simbologia são coisas diferentes, assim como analogia e alegoria também são coisas diferentes. Tudo bem que isso fique bem claro. Então, o primeiro ponto é que, como essas testemunhas, elas devem testemunhar acerca de Cristo em todo o mundo, não é possível que sejam apenas duas pessoas. Né? Então, a gente deve olhar para esse texto de forma ali simbólica. O segundo ponto é que a formação de duplas, né, de testemunhas, evoca o envio dos discípulos de dois em dois por Jesus. Ora, Jesus Cristo, ele enviou seus discípulos de dois em dois. Você vai encontrar isso lá em Marcos 6:7 e Lucas 10:1. Ora, os apóstolos também faziam isso de dois em dois. Você vai encontrar lá no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 no versículo 1, e no capítulo 8 no versículo 14, eles indo de dois em dois. Agora perceba, Jesus manda que eles vão de dois em dois, para que eles preguem o evangelho, começando em Jerusalém, em toda a Judéia, e até Samaria e até os confins da terra. O que que isso significa? É que nós temos dois discípulos de Jesus Cristo indo pregar em um lugar, outros dois em outro lugar, outros dois em outro lugar, né? Então fazendo dupla de dois para que eles preguem o evangelho em todo o mundo. Então, mais uma vez, o que traz a ideia aqui, o que parece ficar claro, é que não há possibilidade de que sejam duas pessoas no futuro que ainda irão surgir, e que também não há possibilidade de que sejam Elias, Enoque, Moisés, Elias, enfim, não há essa possibilidade, é o que me parece à luz de uma contextualização canônica. Né? Então, parece que está apontando para uma outra coisa, para uma outra pessoa. Veja que esse é o segundo ponto. O terceiro ponto aqui é que em Israel, uma sentença judicial ela era legitimada pelo testemunho de duas ou três pessoas. Né? Isso está lá em Deuteronômio 17. E a igreja também ela exerce disciplina da mesma forma, com duas ou mais pessoas. Então, essa ideia de duas testemunhas, ela começa a aparecer apontando para quem? Para a igreja. Quem é? Para quem que Jesus disse? Olha, vocês serão minhas testemunhas, aqueles discípulos que viveram e viram o que Cristo fez, né? E por fim, o quarto e último ponto a favor de que essas testemunhas não é de forma alguma duas pessoas que irão surgir ou duas pessoas do passado, é que João se baseia numa profecia do Antigo Testamento, em que ele descreve duas testemunhas como duas oliveiras ou dois candelabros, né? Isso aí você vai ver no versículo 4 aqui do capítulo 11. Então, o profeta Zacarias menciona duas oliveiras e um candelabro de ouro, né, todo de ouro, lá em Zacarias 4, do 2 até o 3, e o óleo de oliva colocado no candelabro, que serve para espalhar a luz e dissipar as trevas. Ora, além disso, simbolicamente, um candelabro representa a igreja. É isso que João vai dizer no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 20. Ele vai falar do candelabro no versículo 19, e no versículo 20 ele vai dizer que aquilo representa a igreja. Né? Representa a igreja. Então nós começamos a entender que essas duas testemunhas estão apontando para quem? Para a igreja de Cristo.
né? Ora, a igreja de Cristo são os crentes que compõem a igreja invisível em toda a terra, é o povo de Deus em toda a terra. Então, o que parece ficar de forma bem claro é que essas duas testemunhas, elas são a igreja, ou simboliza a igreja, porque somente a igreja tem esse poder de pregar o evangelho a todo povo, tribo, língua e nação. Duas pessoas não têm a capacidade de fazer isso. E a gente vê João falando que a igreja também é o candelabro, explicando o versículo 19 do capítulo 1 do livro de Apocalipse. No capítulo 20, no versículo 20, ele faz essa explicação, né? Então nós temos toda uma harmonia canônica de textos bíblicos nos mostrando que essas duas testemunhas só pode ser a igreja. É a igreja quem prega o evangelho a todo lugar. É a igreja que serve de testemunho de Cristo, né? A gente poderia trabalhar essa palavra testemunho em outro momento, né? Que ela significa aquele que presenciou algo. Então nós temos ali no primeiro século os discípulos que presenciaram o que Cristo fez, tanto que Paulo, quando escreve aos cristãos da Galácia, na carta aos Gálatas, ele começa dizendo: ó insensatos Gálatas, vocês viram o que Jesus Cristo fez por vocês, vocês conhecem a obra de Deus e agora vocês querem trocar o evangelho por outra coisa qualquer. Ali na igreja da Galácia estava acontecendo ali um processo de judaização. Eram judeus, pseudos cristãos, que estavam querendo judaizar a igreja, falando da necessidade de cumprir a lei. Então, Paulo fala, olha, vocês viram. Então, aqueles que viram são o quê? Testemunhas. Hoje nós somos embaixadores de Cristo. Então, o que me parece ficar muito claro nesse texto aqui de Apocalipse, no capítulo 1, que fala sobre as duas testemunhas, é que essas duas testemunhas, elas simbolizam a igreja de Cristo pregando o evangelho em toda a nação, em todo povo, tribo, língua e nação. E aí há alguns textos aqui, mas elas morrem, a besta vence. E aí nós precisamos entender também tudo isso simbolicamente. A besta que vai vencer as duas testemunhas é a besta que emerge da onde? Da terra. Essa besta tem o poder de enganar. Essa besta, ela parece um cordeiro, mas ela fala como um dragão. Isso aí está lá em Apocalipse 2, logo no capítulo seguinte. Tudo bem? Então, o que me parece ficar muito claro é que sim, essas duas testemunhas, à luz de toda a Bíblia, fazendo essa contextualização canônica, é de que representa a igreja, de que simboliza a igreja pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Então, se você gostou, se você conseguiu compreender. Se não conseguiu compreender, escreve aí no comentário se ficou claro, se não ficou claro. Sugere um outro texto para que nós possamos vir aqui e fazer o vídeo explicando, tudo bem? Então, se você, mais uma vez, gostou, curte, comenta aí, compartilha, se inscreve no canal. E se você deseja se aprofundar no conhecimento das Escrituras, você pode se tornar membro deste canal. Há três níveis aqui de acesso: o nível de R$ 4,99 por mês apenas, em que você terá acesso a alguns cursos, como a Introdução à Interpretação Bíblica, um curso de explicando de forma breve, introdutória, as heresias. Você vai ter também aqui um curso dos atributos de Deus. Bem, tudo isso é no nível 1. E no nível 2 você vai ter um curso ali de educação cristã. Você vai ter acesso a este curso de educação cristã e todos os cursos ali do nível 1, o que vai ajudar você a entender o que de fato é educação cristã, né? Educação cristã não se trata apenas de você trazer ensinamentos religiosos para a educação. A educação cristã é muito além disso, é sobre a totalidade da realidade, aquilo que nós chamamos aí de realismo teontológico da criação. Enfim, você vai ter acesso a este curso sobre educação cristã e aos cursos do nível 1 também. E você tem também o terceiro nível. Esse segundo nível é apenas ali R$ 7,99. Você também pode fazer um upgrade aí e estar no terceiro nível, que aí você vai pagar R$ 24,99 por mês e você vai ter acesso a todo o conteúdo aqui no canal. Inclusive, um conteúdo de teologia reformada em que eu trato da teologia desde os primeiros séculos e como a teologia foi sendo deformada até chegarmos ali na reforma e quais são as bases da reforma protestante, a base intelectual, enfim, é muito conteúdo aqui para que você, por tão pouco, para que você possa aí se debruçar e aumentar o seu conhecimento acerca da palavra de Deus, acerca das sagradas letras, tudo bem? Então, mais uma vez, se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, divulga o canal para que outras pessoas possam ter acesso a este material e que nós possamos aí crescer na graça do Senhor em conhecimento. E se você deseja colaborar com este canal, ainda não deseja se inscrever, não quer ser membro, você pode
também colaborar com o crescimento deste canal por meio do QR Code que ficará disponível aqui durante toda a gravação deste vídeo. Você pode contribuir com qualquer valor, você vai ajudar também no crescimento deste canal. Tudo bem? Então, que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.